Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja conosco. Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 9, versículo de 14 a 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar. Range os dentes e fica completamente rígido. Eu pedi teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui mesmo." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança, e muitas vezes o espírito o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." O pai do menino disse em voz alta: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência e deu um grito, e saiu. O menino ficou como morto, e por isso diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou o menino e ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie dos demônios não podem ser expulsas de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, paz e misericórdia. Nós acabamos de ouvir: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Parece contraditória esta frase, mas não é. Assim é o homem de fé. Mesmo sabendo que crê, ainda sente necessidade de mais fé. E reconhece que não pode obter esta fé sem a graça de Deus, sem a intervenção do alto. Porque também a fé é um dom de Deus. Não temos nada para nos vangloriarmos. Às vezes podemos correr o risco de querer nos vangloriar da fé que temos, mas é importante que nós entendamos e reconheçamos esta verdade. A fé também é um dom de Deus para nós. Aqui no Evangelho que nós acabamos de ouvir, segundo Marcos, narra que Jesus descia com Pedro, Tiago e João. Descia do monte. Ou seja, em vários momentos se narra que Jesus subia ao monte com um objetivo: para orar. E ele passava lá a noite toda em oração a Deus. E lá em oração ele era então atendido nos seus pedidos, na sua intercessão, naquilo que ele apresentava ao Pai. E descia ao monte cheio do Espírito Santo. Aí você pode dizer: mas Jesus é Deus, porque ele precisava subir ao monte, pedir ao Pai, revestir-se da força do Espírito Santo. Sim, Jesus é Deus, mas ao nascer como homem, ele esvaziou-se a si mesmo. Na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, ele não usou o seu direito de ser tratado como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens. E encontrado na forma humana, abaixou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte sob uma cruz. Por isso Deus o elevou e lhe outorgou o nome que está acima de todo o nome. Então Jesus sabia que ele precisava orar. Ele não usou a sua condição divina. Tudo o que ele fez, ele o fez como homem que era,
apesar que é Deus, mas ele usou a sua condição humana, revestida do Espírito Santo de Deus, para que ninguém de nós tivéssemos como justificativa: Jesus era Deus, eu não sou Deus, então não posso viver aquilo que ele nos propõe. Não, Jesus disse, né? Quem quer me seguir, tome a sua cruz e me siga, renuncie a si mesmo. Então eu tenho que esvaziar-me também para ser cheio do Espírito de Deus e assim realizar as maravilhas que Deus quer realizar através de nós, que é Ele mesmo quem realiza, não somos nós. Como aqui Jesus desce e encontra aquela multidão em volta daquele menino, daquele pai que clama: Senhor, vem em auxílio à minha falta de fé. E aí aquele homem explica que tinha um espírito que atacava, que fazia com que aquele menino tivesse uma espécie de convulsões, ficava rígido. E ele diz: eu pedi aos teus discípulos que ficaram aqui. Não era Pedro, Tiago e João que estavam com Jesus, mas os outros ficaram lá para expulsarem o espírito. Mas eles não conseguiram. E Jesus então diz: é uma geração incrédula. E pegando o menino, ele pede, ele ordena: espírito imundo, sai desta criança. Espírito imundo, sai dele. Mas Jesus, ao expulsar o espírito imundo, está nos ensinando: tudo é possível a Deus. Era uma coisa que eles não conheciam, não sabiam como lidar, e aquele homem até questionou: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. Foi aí que o homem declarou: eu tenho fé, mas vem e ajuda a minha falta de fé. Jesus não questionou a quantidade da fé dele, mas aquela fé exigia mais fé, e que Jesus, como o portador da graça, aquele que dá o Espírito Santo, deu mais fé àquele homem. Então Jesus dá a ordem e o Espírito sai. E quando ele saiu, sacudiu o menino com violência, deu um grito antes de sair. E o menino ficou curado. Então Jesus pegou na mão do menino, levantou e ele ficou de pé. E aqueles discípulos que ficaram lá e não conseguiram expulsar, perguntaram: por que não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não se pode expulsar de nenhum modo, a não ser pela oração. Que tipo de discípulos estamos sendo nós? E aqui e ali eles aprenderam. Aqui Jesus está falando: se vocês não orarem, se não estiverem em oração, em outra tradução, em outro lugar também do Evangelho, vai falar oração e jejum. Né? A oração. Se nós não estivermos, mas eu oro, como nós estamos orando? Vemos que Jesus subia ao monte. Todas as primeiras sexta-feiras do mês, aqui no Santuário Nossa Senhora Perpétua Socorro, em Campo Grande, realizamos a Vigília da Misericórdia. Já este é praticamente o 5º ano desta Vigília da Misericórdia. Uma noite inteira de oração a Deus, de intercessão, de clamor, de agradecimento por tantas graças que o Senhor realiza em nós. E é ali que nós nos fortalecemos. E é lá no monte, o lugar mais alto onde nós podemos subir, naquela presença real do Senhor sacramentado no altar, que nós encontramos força do Espírito Santo para vencer todo o mal. Quantas pessoas chegaram naquela vigília, oprimidos pelo maligno, oprimidos por enfermidades, e davam testemunho: a minha vida mudou, a minha família agora é diferente. Eu e minha casa servimos ao Senhor. E há tanto tempo eu tinha pedido, há tanto tempo eu falava, há tanto tempo eu buscava e não alcançava. E quando eu passei a orar, como Jesus orava, Jesus não orava 20 minutinhos, ele orava a noite toda. Que nós possamos aprender com Jesus a orar como convém. E assim veremos que tudo pode ser mudado pela força da oração. Se você deseja, essa primeira sexta-feira do mês de março, vamos estar juntos, se Deus quiser, em vigília, em adoração, no Santuário Nossa Senhora Perpétua Socorro. Que Deus nos dê a sua bênção e a sua graça.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.